E vamos pensar. Queridos, nós estamos pregando uma série de mensagens esse mês de junho sobre igreja. E o tema da série é esse: Igreja, a família de Deus. Esse é o tema da nossa série do mês de junho. Igreja, a família de Deus. Porque eu já disse na semana passada que nós, como igreja, constituímos uma família. A família que Deus estabeleceu para morar e para habitar aqui até que a gente possa estar com Ele. Essa família foi a família que Ele chamou, e ela chamou com um propósito. E eu disse no último domingo também que fazer parte da família de Deus, ou da igreja de Deus, é motivo de grande alegria. Você precisa se alegrar por você fazer parte de uma igreja, fazer parte dessa família. Porque é sobre essa família, ou sobre a igreja do Senhor, que as promessas de Deus se cumprirão. Nós somos aqueles que somos herdeiros da promessa, da presença e do poder de Jesus na nossa vida. Se você crê, diga amém. Se você não se alegrar, sabendo que você é esse que herdou as promessas, que você tem a presença e que você pode experimentar o poder de Jesus, nada mais vai te alegrar nessa vida, querido. Pode ser o dinheiro que for, pode ser a boa notícia que for, nada supera a presença, o poder e as promessas do Senhor Jesus na nossa vida. Nada, absolutamente nada. E no último sermão eu preguei sobre o tema certezas da família de Deus. Certezas da família de Deus, baseado em Atos capítulo 1. E foram 3 certezas. Eu falei, a certeza de que Jesus está vivo. Diga, Jesus está vivo. A certeza de que Jesus cumpre suas promessas. Diga, Jesus cumpre suas promessas. E a última certeza é Jesus voltará. Diga isso, Jesus voltará. Essas certezas, queridos, você precisa colar na porta da geladeira da sua vida. Sabe aquele negócio que você faz na sua casa? Você não quer esquecer, você põe aonde? Na porta da geladeira. Porque o crente visita muito a geladeira. Na verdade, é por isso que você põe lá. Porque você vai lá de manhã, de tarde, de madrugada, você visita a geladeira e você lembra lá. Põe o boleto para pagar. É bom isso aí. Põe o boleto para pagar, reunião do filho. Então você cola lá na geladeira, na porta da geladeira da sua vida, essas verdades. Jesus está vivo, Jesus cumpre integralmente suas promessas e Jesus vai voltar, creia nisso em nome de Jesus. Certezas da família de Deus. E eu falei que eu basearia essa série de mensagens sobre 3 verbos. Se você lembra, eu não vou nem pensar, nem sei se você não sei se lembra. Quem lembra? Como que é? Vamos de novo? Crer, viver e esperar. Vai de novo. Crer, viver e esperar. Pois o que cremos, meus irmãos, determina como nós vivemos. O que cremos determina como nós vivemos, e nós vivemos segundo aquilo que nós verdadeiramente esperamos. E a gente precisa entender sobre isso, pensar a partir daí. E o meu objetivo nessa série de sermões aqui é despertar em cada um de nós a oportunidade de reflexão de como nós somos igreja, como nós queremos ser uma igreja, como nós cremos, como nós vivemos e aquilo que nós esperamos. Como você acabou de ouvir, essa igreja tem 1 ano. E 1 ano é bom, porque 1 ano você, como diz, vai botando as coisas no trilho, no caminho, e a gente vai olhando para a nossa vida e vai fazendo uma retrospectiva, e vai fazendo uma análise daquilo que nós temos vivido. É assim na minha vida. E eu posso afirmar algo para vocês. Eu tenho sido incomodado todos os dias quando paro e tenho lido o livro de Atos. A minha vida tem sido incomodada como uma igreja de Atos e a igreja que nós somos hoje. E tem me despertado, eu tenho sido despertado pelo Espírito Santo de Deus a falar desses aspectos, a pensar nesses aspectos, mas tem alegrado meu coração e me animado a pensar sobre essa igreja que nós podemos e vamos buscar ser. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais no livro de Atos, hoje nós vamos avançar um pouquinho mais e nós vamos para um capítulo adiante do que nós lemos. Hoje nós vamos pregar sobre o capítulo 4 do livro de Atos. E o capítulo 4 do livro de Atos vai nos mostrar uma grande manifestação do poder de Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 4 do livro de Atos. E foi esse poder que sustentou aquela igreja, que sustentou aqueles líderes e que sustenta a igreja de Jesus até os dias de hoje. Poder, queridos. E hoje esse é o tema do meu sermão.
Como preguei as certezas da família de Deus, hoje eu quero pregar sobre o poder da família de Deus. Será que você pode dizer isso? O poder da família de Deus. O poder da família de Deus. E para isso nós vamos ler Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. E hoje eu vou ler o capítulo inteiro. São 30 versículos. Então hoje você pode dizer para todos os amigos, eu li um capítulo inteirinho da Bíblia hoje. Hoje você vai ler, nem se for comigo. Atos capítulo 4, eu vou ler, e você acompanhe comigo na projeção, acompanhe comigo na sua Bíblia. Hoje uma irmã perguntou, pastor, qual a versão que o senhor usa? Eu uso Nova Versão Internacional, e eu vou ler na versão que tenho aqui, Atos capítulo 4. Diz assim o texto da palavra de Deus. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está ali, curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Isso você vai repetir comigo. Levantaram juntos a voz a Deus. Mais uma vez. Levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Pois que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor,
Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Queridos, nós chegamos aqui no capítulo 4 e o tema é esse, o poder da família de Deus. Como eu já disse, esse fato que nós acabamos de ler aqui acontece após uma grande manifestação de poder. A cura de um aleijado de nascença. A cura de um aleijado de nascença. Um homem de mais de 40 anos que jamais havia ficado de pé. Mas eu quero voltar um pouquinho nesse acontecimento e isso vai nos ajudar a compreender o que eu vou dizer nesta manhã. Falamos sobre Atos 1 na última semana, mas Atos, capítulo de número 2, nos mostra o cumprimento da promessa, o recebimento e o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali haviam 120 pessoas reunidas em Jerusalém, num local físico, buscando a Deus através da oração, e esperando que o Espírito Santo da promessa fosse derramado sobre aqueles homens. E o texto em Atos 2 nos mostra que isso aconteceu. E aconteceu de uma maneira visível e audível. Diz o texto em Atos capítulo 2, que sobre aquele lugar onde eles estavam, o Espírito veio como um vento, soprando como uma grande ventania, e línguas como de fogo desceram sobre aquele lugar. Mas você precisa saber que a cidade de Jerusalém estava repleta de pessoas para a celebração da festa de Pentecoste. Judeus de todo o mundo conhecido estavam ali para efetivamente participar da festa do Pentecoste. O que acontece é que aqueles judeus reunidos naquele lugar vêm sobre aquela casa, imaginem vocês sobre esta igreja, descer línguas como de fogo, uma grande ventania aqui, e as pessoas podem ver e ouvir aquela manifestação e correm todos para aquele lugar. Você imaginou, meus queridos irmãos, nós aqui dentro, descerem línguas do céu, a ventania aqui ao redor, os vizinhos saindo, ver o que está acontecendo, e encher de vizinho aí na porta, para ver o que está acontecendo nesse lugar. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. E diz que ao abrir as portas daquele lugar, onde eles estavam reunidos, eles saem daquele lugar, e saem daquele lugar falando cada um num idioma daquele povo que estava ouvindo. Ou seja, um falava em português, um falava em inglês, não eram essas línguas, mas um em espanhol, um em chinês, um em mandarim. Eles falaram e saíram falando vários idiomas, e aqueles do mundo todo que estavam ali puderam ouvir a graça e as maravilhas de Deus na sua própria língua, meus irmãos. Isso acontece em Atos capítulo 2, e diz que esse impacto do poder do Espírito naquele momento leva aquelas pessoas à porta daquele lugar para ver aquela manifestação poderosa. Mas o que me chama a atenção é que Pedro não pega aquela manifestação de poder e começa, olha a língua de fogo, olha a ventania. Não, ele junta o povo que está ali e fala, agora que vocês chegaram aqui por conta do milagre, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E confronta aquele povo com arrependimento, com fé, com pecado, com mudança de vida. E sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que em Atos, no capítulo 2, o apelo não parte do pregador para a plateia, o apelo parte da plateia para o pregador, e o apelo é esse: o que faremos diante disso que você nos diz? E a resposta de Pedro é simples: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento. Pedro usa aquela manifestação do poder para pregar a palavra da salvação, e o mais incrível, uma igreja que a gente está feliz que em um ano tem tanta gente, nasce com 3.000 conversões na primeira pregação, louvado seja Deus. Ô pregação que esvazia a igreja. Arrependimento, mudança de vida, confronto do pecado, 3.000 pessoas são alcançadas. Não é porque Pedro prega, mas Pedro prega no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa de poder, queridos, e o poder do Espírito Santo. Mas aí, em Atos capítulo 3, aqueles 3.000 convertidos, começando uma comunidade de fé, com um homem chamado Pedro como líder daquela igreja, e João também, apóstolos do Senhor Jesus, saem num dia comum e vão para o templo para orar. Líderes que vão buscar a Deus em oração. E Atos capítulo 3 é essa história do encontro daqueles homens com aquele homem
aleijado que todos os dias era colocado na porta do templo para pedir esmolas. E Pedro e João estão entrando no templo na hora da oração e olham e veem naquela porta sentado um homem que, diz o texto, diariamente era colocado ali para pedir esmolas. E Pedro e João então vão diante daquele homem em Atos capítulo 3 e dizem aquilo que você já ouviu muitas vezes, sendo você crente ou não. Atos capítulo 3, no versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas isto que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. É isso que eles fazem em Atos capítulo 3. E diante dessas palavras, e não só das palavras, porque diz o texto que ele estende a mão para aquele aleijado, o coloca de pé, diz que as pernas dele se firmam e ele sai louvando a Deus e clamando a Deus com alegria por ter recebido aquela cura, e diz que ele entra para dentro do templo com aqueles homens que o haviam curado, Pedro e João. Diz o texto que ele se apega a Pedro e João e começa a caminhar com eles. E aí mais o que acontece? Mais um milagre, louvado seja Deus, amém? Amém. Mas mais um milagre que junta a gente, amém? Amém, juntou o povo todo lá. Aí o povo junta. Pedro fala: já que juntou um povo, vou pregar um sermão. Prega outro. E não muda o tema. Tema do sermão do Pedro: arrependam-se dos seus pecados. Pregou a mesma coisa. Vocês mataram Jesus, e esse Jesus que vocês mataram, o Deus Todo-Poderoso ressuscitou, e vocês são culpados pela morte desse homem. O pecado de vocês levou esse homem para a cruz, mas ele está vivo porque Deus o ressuscitou, e vocês precisam desse homem. E agora então a pregação dá certo de novo, porque diz que de 3.000 passa para 5.000 conversões, a partir dessa palavra e dessa reunião de gente, a partir de um milagre. 5.000. Mas não eram 5.000 convencidos de uma palavra de milagre, eram 5.000 convertidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquele povo sabia o que era poder, não porque viu milagres, mas porque se encontrou com Jesus Cristo vivo e verdadeiro. Queridos, nós vamos pensar sobre o poder que Atos dos Apóstolos relata no capítulo 4. E nós vamos falar de 3 aspectos de poder que a igreja tinha, tem e continuará tendo até o dia da volta de Cristo Jesus. E o primeiro poder que eu quero falar é o poder para curar. O poder para curar. Queridos, o texto é claro em Atos capítulo 4, no versículo de número 7, quando mandaram trazer Pedro e João diante deles e interrogam aqueles homens, Pedro e João: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o quê? Curaram aquele aleijado de 40 anos de idade, mais de 40 anos, que estava ali. Porque o que eles queriam saber? Como é, ou em nome de quem, o Senhor Pedro e o Senhor João curaram este homem? Essa era a pergunta. No poder de quem vocês fizeram isso? Pedro, então, cheio do Espírito Santo, diz o verso 8, relata como isso aconteceu. E ele termina dizendo o seguinte: saibam os senhores, no versículo 10, e todo o povo, que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas Deus ressuscitou, este homem está aí, curado diante dos senhores, bendito seja o Senhor. Diante daqueles religiosos, de uma multidão, eles estão olhando para um milagre vivo, um homem que nasceu paralítico e que agora estava de pé e andando. A pergunta daquelas autoridades foi essa: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Por meio do nome de Jesus, este homem está curado, essa é a resposta. Agora, quem pode invocar esse nome? Quem tem o Espírito agindo, senão a igreja do Senhor Jesus? Quem pode, queridos? Quem tem o Espírito sobre ela? O poder desse nome jamais mudou. Você sabia disso ou não? Não? O poder do nome de Jesus continua sendo poder. E o poder do Espírito Santo, que habita na vida do crente, continua sendo o poder do Espírito Santo. O que nós vemos aqui é que somente Jesus pode levantar um aleijado, querido, que jamais andou.
E somente a igreja, no poder do Espírito, pode invocar esse nome. Ninguém pode invocar esse nome. Ou você acha qualquer um, em nome de Jesus. Você vê todo mundo falando assim, está amarrado em nome de Jesus. Esse negócio está amarrado em nome de Jesus. Ô, coisa ruim. Quem está amarrado é quem fala um negócio desse. Você acha que o diabo é um bicho tonto. Alguém vai, está amarrado. Desce uma corda espiritual e o amarra. Não é a corda que tem poder sobre as trevas. É o nome de Jesus, que só pode ser invocado pela igreja de Cristo Jesus, pelos salvos em Cristo Jesus e por aqueles que têm o Espírito de Deus habitando dentro de si. O que nós vemos aqui é que esse poder está sobre a igreja, queridos. O nome de Jesus levantou aquele homem. E o nome de Jesus continua levantando aleijados até o dia de hoje, não só os fisicamente aleijados, mas os espiritualmente aleijados. Porque todo homem sem Cristo, toda mulher sem Cristo, todo ser humano sem Cristo Jesus é um aleijado que não fica de pé em suas próprias pernas. Mas, o poder de Jesus que levantou aquele aleijado pode levantar a vida de qualquer um, porque esse poder não mudou e jamais mudará. Você precisa crer nisso, queridos. Mas nós temos que entender uma coisa. Esse poder para curar, cura também enfermidades físicas. O que você tem que entender aqui é que não existem mais apóstolos como Pedro. Não existem apóstolos mais como Pedro. Pois naqueles dias, queridos, a obra de Jesus precisava ser conhecida. O texto não diz, se você ler um pouquinho adiante em Atos ainda, no capítulo 4, você vai ver lá na frente que Pedro tinha um poder tão grande sobre ele, que as pessoas punham os doentes na rua, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. E diz o texto que todos eram curados. Todos eram curados. Hoje você não tem ninguém conhecido que tem o mesmo poder do apóstolo Pedro. Chegar para um e falar, em nome de Jesus, ande. E ele efetivamente levantar e andar pela ordem ou pelo poder que habita naquela pessoa. Porque naquele momento, o evangelho estava começando a se expandir. As pessoas precisavam ser reunidas para ouvir, não para ver o milagre, mas para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Entenda que toda vez que o milagre acontecia, existia algo por trás do milagre. Sabe qual era? A glória de Deus. Sabe por que você pode e vai ser alvo do milagre na sua vida? Para que Deus seja glorificado nesse milagre. Deus não faz milagre para agradar o povo. Não, eu quero um milagre, obrigado. Não, Ele faz milagre para que você possa dar glória a Deus pelo milagre que recebeu. Isso não mudou, querido, isso não mudou. Agora, Jesus curou mais do que paralisias físicas. Ele devolve alegria, dignidade e a família daquele homem. Jesus salva aquele homem. O texto vai afirmar que aquele aleijado, após a sua cura, louva a Deus. Entra no templo glorificando a Deus, andando com as próprias pernas. Curar não é algo que nós determinamos. Eu determino que a cura aconteça. Não. É algo que nós buscamos. Mas antes de buscar a cura, nós devemos buscar o nome que cura, o nome do Senhor Jesus. E saber que quando você busca Jesus, por quem Ele é, Ele fará na sua vida muito além do que você pediu ou pensou. Creia nisso, nesse nome que é o nome de Jesus. Buscar Jesus, porque Jesus tem poder para curar. Se você precisa de cura, não desista. Jesus e o poder que existe na igreja, que é o poder do Espírito Santo, tem poder para curar a sua vida. Se você crê isso, diga amém. Mas existe um outro poder que está sobre a igreja, e só a igreja tem, que é o poder para pregar. O poder para pregar. Atos capítulo 4, no versículo 11, é a pregação mais uma vez de Pedro. E ele diz, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A igreja tem poder para curar, e a cura que Jesus oferece é maravilhosa e é eficaz. Você crê nisso? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muita gente é curada sem ter Jesus no coração. Ou você nunca viu? Só crente é curado. Crente fica doente. Ai, pastor, credo. Ser crente não é vacina para não ficar doente. Mas curado, você já viu gente
que crê em Jesus pelo poder de Jesus, e já viu gente curado que não tem Jesus, ou nunca viu? Não, só crente é curado. Claro que não. Curar é uma coisa que pode acontecer sem Jesus operar. Não sabia disso? Alguns irmãos aí sabem que eu, antes de me converter, o povo já começa a rir, eu não sei porquê, passei aí por uns caminhos diferentes. Bem diferente. Passei por uns lugares esquisitos aí. E nesses lugares esquisitos aí, que andei, vi muita gente ser curada. Credo, pastor. Vi. Você não passou, o problema é seu, mas eu passei. Eu vi muita cirurgia espiritual, muita gente enfiar a mão aqui, sair com coisa na mão, e falar, mas aquilo é pegadinha do Faustão. Não é não. Eu vi gente ser curada. Eu vi gente ser curada com exame que comprovava, ó, tinha isso, foi lá, fez um negócio lá, um ziriguidum lá, e está aqui, ó, curado. Não é só Deus que cura, não. O problema dessa cura, sabe qual é? A conta. O problema está na conta. Quando a conta chega, essa pessoa não terá saldo para pagar. Esse é o problema. Então, curar, meus irmãos, pode ser curado, com ou sem Jesus. Agora, salvação não. Salvação só Jesus Cristo pode oferecer. Curar, muitas formas de curar. Salvar, só Jesus Cristo é quem salva. Salvar o pecador, queridos, é só o poder do nome de Jesus. E esse poder está sobre quem? Sobre a igreja do Senhor Jesus. Poder para pregar, queridos. Muitos rejeitaram Jesus, como diz o texto. E rejeitam Jesus até o dia de hoje. Não pense você que não se rejeita mais Jesus. Mas a missão da igreja, a minha missão e a sua missão, sabe qual é? Ter a coragem de Pedro. De se levantar e pregar o verdadeiro evangelho. E essa coragem tem uma origem. A presença do Espírito Santo. É dali que vem a coragem. Vendo a coragem de Pedro e João, diz Atos capítulo 4, versículo 13, e percebendo que eram homens comuns, não tinham preparo. Hoje você fala, pastor, mas eu não posso pregar Jesus para as pessoas não, porque eu não estudei teologia, eu não ganho salário do pastor, eu não sou pastor de igreja, eu não sou bonito que nem o senhor, careca, desse jeitão aí, todo bacana, bonitão, com essa cabeça brilhosa que o senhor tem, eu não consigo pregar Jesus para ninguém não, porque eu estou estudando para pregar. Meu amigo, você não precisa estudar para pregar Jesus não, filho, você precisa abrir a tua boca, e o Espírito Santo de Deus vai encher a tua boca. É falar, meu irmão, que você precisa, e a gente olha para isso aqui, e você vê que eles eram homens comuns, mas sabe o que o texto diz? Quando eles olham a coragem e a ousadia de Pedro, e sabem de onde eles vieram, lá do meio do mato, lá uns bichos do meio do mato, lá do cochichó do mato mesmo, bichão do pé rachado, que chegou lá, ele fala, mas que coragem, sabe, de onde saiu isso? Eles falam assim, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu gosto disso, porque aquele que esteve com Jesus é transformado na sua coragem, na sua forma de viver, e não precisa só de preparo, precisa é se dedicar e ter coragem para pregar o nome de Jesus, porque essa coragem foi dada à igreja de Cristo Jesus, homens comuns, cheios do Espírito Santo, mas que estiveram com Jesus. Irmãos amados, a igreja do Senhor é composta de homens comuns, mulheres comuns, famílias comuns, mas tem algo diferente. Tem a coragem vinda do Espírito Santo de Deus. E essa coragem precisa ser usada na propagação do Evangelho. Nós vamos ter uma festa na roça aí. Festa na roça. Querido, deixa eu falar um negócio para você dessa festa na roça. Essa festa na roça tem como objetivo, nós já falamos aqui, relacionamento, tem como objetivo arrecadação de dinheiro, mas também tem como objetivo evangelizar. Você sabia que você podia trazer alguém aqui? Pastor, mas pode trazer gente que não é crente na festa? Não, não pode. Não pode. Que não é crente, pode vir? Não, não pode. Claro que pode, queridos. Deve trazer. E a gente tem que entender que o apóstolo Paulo vai dizer que ele se fez de muitas coisas para estar no meio de muita gente, para ver se dessa maneira ele conseguia ganhar alguns. E tem crente que fica preocupado com a festa na roça. Se o São João vai estar aqui, se o São Benedito vai estar aqui, se o São Pedro vai estar aqui, se o São não sei o que vai estar aqui, ele não está aqui, quem está aqui é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Use as ferramentas que Deus deu para você,
com inteligência, querido. Abre os portões da igreja aí, ó, e fala pro cara, vem ver aqui, porque crente é um bicho tido no mundo como esquisito, e muitos são mesmo. Eu não vou lá no negócio de igreja de crente, não, tenho medo de ir lá. E eu falo que quem tem medo de igreja de crente não é crente, está certo. E o cara fala, eu vou lá no meio daqueles crentes, eu tenho medo, será que vão fazer alguma coisa comigo? Eu já passei cada pura igreja de crente, meus irmãos, você não tem noção do que eu já passei. Eu fui numa igreja de crente uma vez, que eu estava meio... Falei, vou numa que ninguém me conhece. Entrei na igreja do crente, meu irmão. Estou lá. Falei, vou fazer uma oração. Fechei o olhinho. Contrito. Triste, abatido. Estou lá. Daqui a pouco eu senti um ralar na minha cabeça. Quem não tem cabelo, sente logo. Eu senti um negocinho assim, ó. Aí eu só abri o cantinho do olho. Quando eu abri, meu irmão, tinha uns 20 do meu lado. Era mão para tudo lá. Aí eu fechei o olho e pensei, Deus, o que eu faço? E o povo gritava, sai, em nome de Deus. Meu Deus, sai o quê? E eu falava, como é que eu saio daqui? A oração já ficou, Senhor, me leva da agora, me abre um buraco no chão. E o negócio foi demorando, e o povo ficou em volta, e era um cerco de Jericó, e vai cair a muralha, e vai cair a corrente. Eu falei, meu Deus do céu, lugar perigoso. Mas, quando você abre a porta de uma igreja, e faz algo, que as pessoas se identificam, que as pessoas conhecem, elas não vão ver outra coisa, senão Jesus Cristo como Ele é. Você vai chamar para comer um lanche de linguiça, e lanche com linguiça é linguiça aqui, é linguiça na sua casa, é linguiça onde quer que seja, o pão é pão, a linguiça é linguiça, o vinagrete é vinagrete, dando fome já, vinagrete, entendeu? E você está lá, meu irmão, e o cara fala, rapaz, esse crente come pão com linguiça. Louvado, porque ele parece que crente não come. Imagina, come que se arrebenta. Não come. Crente não faz nada. Crente, o pessoal me ouve, crente canta. Crente se relaciona, crente abraça, crente beija, pelo menos devia ser assim, Jesus era assim, crente olha no olho, crente senta ao redor da mesa. Meu irmão, use essa festa e lote esse lugar de gente não crente para ver a graça e amor de Deus na sua vida, querido. Tire isso do seu coração, querido, use isso, porque o poder para pregar foi dado à igreja, porque a igreja tem o poder do Espírito Santo de Deus. E eu termino falando sobre o último poder, que é o poder de orar, ou para orar. O poder de orar. Queridos, eu fico impressionado em Atos capítulo 4, no verso de número 23, quando diz que eles, depois de serem presos, interrogados, exprimidos, perseguidos, tendo que prestar conta do que estavam fazendo, torceram a vida do Pedro, torceram a vida do João, não tiveram jeito, soltaram os meninos. Falou, não adianta, solta os meninos porque está todo mundo aí fora, o milagre é claro, o aleijado está de pé, e se a gente fizer alguma coisa, vai dar ruim para nós, manda os meninos embora. Sabe o que acontece? Atos capítulo 4, versículo 23, eu gosto disso. Quando foram soltos, olha que lindo isso, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Primeira coisa que eles fazem quando são soltos depois de um perrengue, vão para o meio da igreja de Cristo Jesus. Meu irmão, eles vão para a igreja, soltaram os meninos, vamos para lá. E eles vão para a igreja, eles vão buscar o povo de Deus, eles vão atrás de quem pode ouvi-los e quem pode fazer algo. E o que a igreja faz? Eu fico mais impressionado é a sequência. Ouvindo isso, ou seja, o que Pedro contou, olha, eu fui preso porque a gente foi lá, tinha um aleijado lá na porta, a gente botou o aleijado de pé, curou o aleijado no nome de Jesus, o aleijado está de pé, e os religiosos estão querendo prender a gente, mandando a gente calar a boca, a gente não pode mais falar desse Jesus, isso está errado, a gente vai continuar falando, e está ruim para nós. Diante disso, o que a igreja faz? Ouvindo tudo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Sabe o que a igreja faz? Ora. A igreja, diante desse testemunho, a igreja se reúne, porque diz que levantaram juntos a voz e ora. E eu termino falando de algo que o Espírito Santo incomodou muito meu coração nesses dias.
E se incomodou o meu, eu espero que incomode o seu. Porque se não incomodar o Espírito Santo, eu vou incomodar. Eu vou incomodar. Pedro e João foram presos pela primeira vez de muitas outras. Essa é a primeira, a estreia deles na prisão. E vão ser muitas outras. E vão ser presos sempre pelo mesmo motivo. Por fazer o que era certo. Por fazer a obra de Deus e por fazer aquilo com dedicação. A igreja passa por perseguição, por afronta, por humilhação. E eu quero dizer para você que isso faz parte do pacote, quando você resolveu servir a Jesus. Você vai passar por humilhação, afronta, perseguição, isso faz parte na sua vida. Sua fé vai ser questionada se nunca foi. Talvez você nunca ouviu, mas talvez um dia você ouça. Se você é crente e vai na igreja, por que você está passando por isso? Por que sua família está desse jeito? Por que seu casamento está assim? Por que os seus filhos estão desse jeito? A sua fé será questionada. Agora, nós temos que entender algumas coisas aqui. Ser cristão não é sinônimo de ser livre de problemas. Talvez você viu nas redes sociais, ouviu aí, que agora no último dia 23 de abril, no Haiti, um casal jovem de missionários, Dave e Natalie Lloyd, ele com 23 anos, ela com 21 anos, foram mortos pregando a palavra de Deus no Haiti. Jovem casal. O pai dele era pastor, e não só, líder da missão que eles estavam servindo no Haiti. E sabe o que o pai dele falou? Voltando, eu só peço uma coisa para vocês, diante do que eu estou vivendo. Oração. Orem pela minha família. Orem para que o ministério não pare. Orem para que as missões continuem. Orem para que o Haiti seja alcançado. Orem para que Deus possa cumprir a vontade dele nesse mundo. Alguém que perdeu um filho e uma nora, de 23 anos, casados há 1 ano, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Faz parte do pacote, queridos. Sabe o que ele tem pedido é isso, oração. A igreja diante disso o que faz? Diz o versículo 24, ouvindo isso se levantam e juntos erguem a voz a Deus de forma unânime. E eu vou dizer uma coisa para você. O poder de uma igreja é proporcional à sua vida de oração. Repito, o poder de uma igreja é proporcional à sua vida de oração. E como aquela igreja ora? Essa é a oração que eles fazem. Primeira coisa, ó soberano, eles oram crendo na soberania de Deus. Quando você orar, ore crendo na soberania de Deus. Mas eles também oram reconhecendo algo. Está no versículo 27 de Atos 4. Eles oram reconhecendo a ação do inimigo. Atos 27, 4, 27 diz que Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios. Meu amigo, Herodes e Pôncio Pilatos eram inimigos políticos, mas eles se reúnem para perseguir a igreja. Então eles oram reconhecendo a ação do inimigo. Eles oram crendo que tudo coopera para o bem, porque em Atos capítulo 4, versículo 28, Pedro diz assim, sabe o que esses homens fizeram? Eles fizeram, diz o texto, o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Sabe o que o Pedro está dizendo? O que esses homens fizeram crucificando Jesus na cruz foi servir ao propósito de Deus determinado na eternidade. Ou você acha que Jesus foi para a cruz porque Pilatos se reuniu com Herodes, decidiram, vamos prender Jesus, Jesus foi para lá e Deus perdeu o controle da situação. Não, Deus havia determinado esse plano antes da fundação do mundo. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que a minha vida e a sua vida estão nas mãos do Senhor, que nenhum plano de Deus vai se frustrar na nossa vida, que nada vai ser diferente do que Deus fez e que Deus preparou para ser, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam lutas, sejam adversidades, tudo está no controle de Deus. E a gente vê isso aqui claramente, tudo coopera para o bem. E o que eles pedem na oração? Primeiro eles pedem coragem para anunciar a palavra. Coragem para anunciar a palavra. No versículo 29 ele diz, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Eles não pedem, Senhor, eu peço para que caia um raio na cabeça de Pôncio Pilatos, outro na de Herodes, outro na de todo judeu, acaba com tudo isso. Eles falam, não, capacita
a nós e a esta igreja que nasceu, a pregar corajosamente a tua palavra. E mais, eles oram pedindo sinais e maravilhas. Olha como termina o versículo de número 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Poder para pregar e poder para realizar sinais e maravilhas, não para que os sinais e maravilhas fossem o centro da igreja, mas para que no meio dos sinais e das maravilhas, o nome do Deus Todo-Poderoso fosse glorificado e exaltado. E eu gosto como termina essa oração, e hoje essa oração vai terminar desse jeito aqui. Será que você consegue crer nisso? É difícil, mas você crê nisso. Diz o verso 31 de Atos 4, 31. Depois de orarem, o que diz o texto? Diga de novo. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam o quê? Entenda que o lugar treme, eles pedem por coragem para pregar, pedem sinais e maravilhas, mas diz que o lugar treme, e eles se enchem do Espírito, e se enchendo do Espírito, eles se enchem de coragem, e a coragem era para pregar, anunciar corajosamente a palavra de Deus. Queridos, nós vamos ter um tempo aqui, e eu vou encerrar minha mensagem com esse tempo aqui. Nós não temos mais anúncios, já foram feitos, os recados foram dados, e nós vamos terminar hoje, de uma maneira diferente, esse culto. Primeiro com um convite, e esse convite você vai anotar na sua agenda e se esforçar para estar presente. No dia 21 desse mês, uma sexta-feira, 21 desse mês, sexta-feira, das 22 à meia-noite, nós teremos a nossa primeira vigília de oração. Eu sabia que você não ia dar glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, porque pastor, meia-noite para orar, das 10 à meia-noite, 2 horas, queridos. Nós vamos ter aqui um intervalo no meio da vigília, vamos tomar um café juntos, mas o objetivo dessa vigília é oração. E nós vamos orar nesse dia, sexta-feira, 21 de junho, das 10 à meia-noite. Porque, queridos, eu tenho crido nisso, que o poder de uma igreja é proporcional à sua vida de oração. Eu tenho lido o livro de Atos e ele tem colocado pregos na minha cama. A igreja precisa orar. A igreja precisa orar. Eu sou o pastor dessa igreja, por graça e misericórdia do Senhor. E se Deus colocou isso no meu coração, Ele precisa colocar também no seu, que é essa igreja. Mas nós vamos terminar o culto de hoje com uma oração. Com uma oração com base no primeiro ponto da minha mensagem, que é o poder para curar. Curar. Nós vamos buscar a Deus por quem Ele é, mas eu tenho no meu coração que hoje, especificamente, não faço isso, não é comum fazer. Orar por aqueles que precisam de cura. E se você está aí, você vai ficar de pé, todos agora vão ficar de pé. Todos fiquem de pé, por favor. E se você precisa de cura, cura física, cura emocional, não importa, cura emocional, está atravessando uma doença das emoções, depressão, ansiedade, eu quero convidar você para sair do teu lugar e vir aqui à frente, para que nós possamos orar com você e por você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, que nós vamos orar. Vem aqui. Queridos, existe algo claro que você precisa compreender. Claro. Uma das características de Deus é a sua imutabilidade, ou seja, Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou.
o poder de Deus não mudou. O Espírito de Deus continua agindo da mesma maneira. O que não existem são pessoas, como eu não tenho essa capacidade, de dizer para você, olhando nos seus olhos, que você vai ser curado hoje. Eu não posso fazer isso. Isso não pertence a mim, isso não passa por mim, isso não está em mim. Mas o que eu posso dizer para você, com base nas Escrituras, é que o Espírito de Deus está neste lugar, está na sua vida e no seu coração, se foi salvo em Cristo Jesus. O que eu posso dizer para você é que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou sequer pensamos. O que eu posso dizer para você é que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que eu posso dizer para você é que a oração que fez que aquele lugar tremesse, tem o poder de fazer esse lugar tremer também. Porque oração pode tudo que Deus pode. E você precisa crer nisso. E eu vou orar. E eu não vou orar sozinho, o que é melhor. A igreja vai orar. Porque diz que quando ele volta para lá, depois de passar por dificuldade, aqueles líderes, eles encontram uma igreja que ora unanimemente e conjuntamente com eles. Não diz que eles oraram, diz que a igreja orou. E foi na oração da igreja que aquele lugar tremeu. E foi na oração da igreja que eles foram revestidos de poder e da presença do Espírito Santo. E você tem um compromisso. Orar, levantar a sua voz e as suas mãos. E orar para abençoar essas pessoas que aqui estão. E talvez pedir também pela sua vida. E nós vamos orar e fazer isso agora. E a minha pergunta é, se você tem essa autoridade no nome de Jesus, porque você já é salvo em Cristo Jesus. Essa autoridade vem da salvação em Cristo Jesus. E a minha pergunta para você é se você é salvo, foi salvo um dia, e se não, hoje pode ser o dia da sua salvação. Se você aqui está e nunca tomou essa decisão com Cristo Jesus, só me dê um sinal para que eu possa orar por você. Enquanto a igreja fecha os seus olhos, curva a sua fronte, e me dê um sinal para que eu possa orar, se hoje você toma uma decisão de receber Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Me dê um sinal, eu quero orar pela sua vida, se assim for, se assim você aqui estiver. Louvado seja Deus. E vamos orar. Igreja, eu peço algo a esta igreja, como pastor dessa igreja, que você levante a sua voz, crendo, que esse poder de orar, o poder de curar, o poder de pregar, está sobre a igreja, sobre essa igreja, sobre a sua vida. Mas nesse momento vamos orar, para que Deus possa curar pessoas aqui. Levante as suas mãos, igreja, e levante a sua voz comigo, e vamos orar a oração desta primeira igreja, a igreja primitiva, que orava crendo no poder de Deus, e que vivia os milagres de Deus por crer no seu poder. Oremos. Bendito e eterno Pai dos céus, o Senhor é bom, a tua fidelidade dura para sempre, a tua misericórdia se estende de geração em geração, a tua palavra jamais mudou e o teu poder continua sendo poder, poder para salvar, poder para curar, poder para restaurar, poder para reedificar, poder para fazer novas todas as coisas, Senhor. Pai, nós temos reunidos aqui na frente, gente que chora, gente que derrama suas lágrimas diante do Senhor, e nós cremos, Senhor, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, como diz a Tua palavra, e o que nós pedimos é que esses que aqui estão buscando o Senhor, possam receber a cura física, emocional, que precisam nesta manhã. Deus, nós não temos poder em nós mesmos, nós não temos autoridade para determinar absolutamente nada, mas nós nos humilhamos diante das tuas poderosas mãos e pedimos humildemente, derrama cura no meio do povo da igreja nesta manhã. Pai, são muitas necessidades, são muitas dores, são muitas lutas, muitas as aflições, muitos medo, Senhor, mas nós sabemos que a Tua palavra diz que a oração do justo faz, que a oração do justo move. Sabemos que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor nos manda ter bom ânimo, para que nós possamos vencer o mundo como Tu venceste. Então, Pai, no nome poderoso de Jesus,
Eu creio naquilo que a tua palavra nos diz. Existe poder sobre a tua igreja, Senhor. O poder está sobre aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que na reunião formam a tua igreja, Senhor. Nós temos o poder, Senhor, e o poder está para curar também. E essa cura vem do Senhor. Essa cura se estabelece através do derramar desse poder. Cura nesta manhã aqui pessoas na área física, emocional, espiritual. Senhor, nós cremos também no poder que o Senhor nos deu para pregar. Que o Senhor encha, Senhor, a boca de cada homem, de cada mulher nessa igreja, para sair por aquelas portas e falar do amor de Jesus a outras pessoas. Que o Senhor nos dê a coragem, a ousadia de pregar, de convidar pessoas, de falar do amor de Deus para pessoas. Encha a nossa boca, Senhor, para que a gente possa falar do amor de Jesus e pregar a salvação, porque salvação só o Senhor tem, Pai. E que o Senhor nos leve ao reconhecimento da necessidade de orar. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor, porque o poder, Senhor, de uma igreja é proporcional à sua vida de oração. Pai, que nós possamos buscar o Senhor. Eu desde já coloco essa vigília do dia 21 nas tuas mãos. Que o Senhor toque cada vida, cada coração aqui, para estar no dia 21 às 10 da noite nesse lugar, para que nós possamos dobrar o nosso joelho, buscar a tua face e ver o céu se abrir sobre a nossa cabeça e vir, Senhor, a bênção do Senhor ser derramada sobre nós. Que o Senhor nos ajude a orar em casa, a orar diariamente, a orar não só para comer, não só para dormir, mas orar continuamente, como o Senhor diz, orar sem cessar. Pai, nos leva a uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, para que esta igreja possa viver o poder da igreja, que é o poder da presença do Espírito Santo sobre ela. Essa é a oração que eu faço, e eu faço essa oração nessa autoridade e nesse poder, o poder do nome de Jesus, e você diz: amém, 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 louvado seja o Senhor.